Olá, meus irmãos, hoje é dia 3 de setembro, 22ª semana do Tempo Comum, e Deus dá-nos a oportunidade para a partilha da palavra. Agradeço pela sua companhia, mas quero reforçar aqui o meu pedido de todos os dias. Todos os dias tem feito a você, para que você não esquece de compartilhar, inscrever-se no canal. A sua participação faz toda a diferença na vida daquele que hoje precisa de ouvir uma palavra de fé, esperança e motivação. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, que já se faz presente no meio de nós, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho hoje está em São Lucas 4, de 38 a 44. Abrimos nosso coração para bem acolher a palavra de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com uma febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao pôr do sol, todos que tinham doente, atingido por diversos males, o levavam a Jesus. E Jesus colocava as mãos em cada um deles e o curava. De muitas pessoas também saía demônio, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não os deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam, indo até ele, tentando impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia hoje traz o Evangelho de São Lucas, do capítulo 4, do 38 ao 44. É a continuação daquele que nós ouvimos ontem. Jesus expulsando os demônios e curando, ele ensinava com autoridade. Hoje Jesus chega à casa de Simão Pedro, encontra sua sogra acamada com febre, aproxima-se dela, toca e com autoridade a febre deixa imediatamente. E ela se levanta e começa a servir. Aqui vemos Jesus entrando na casa e visitando uma família, atendendo o clamor de quem intercede pelos doentes. Jesus ouve a oração dessa família, toca e cura e liberta imediatamente. A sogra de Pedro se levanta e coloca-se a serviço. Essa passagem mostra a importância de interceder uns pelos outros, de ser uma família que reza. Aqui a gente vê a importância de ser uma família que reza e estar atenta à necessidade do outro. Meus irmãos, hoje nós enfrentamos uma grande dificuldade: a falta de serviço na comunidade. Há muita necessidade de pessoas que se coloquem a serviço para ajudar o próximo. O fechamento ao serviço é a desculpa para não servir. Nesse pequeno trecho, com apenas 2 versículos, nós percebemos a profundidade da mensagem de Jesus. Há uma profundidade nessa mensagem de Jesus.
Ele entrou na casa de Pedro, curou a sogra dele. E imediatamente ela começa a servir. E quando chegou a noite, muitos traziam os doentes a Jesus. E Jesus tocava e curava. Jesus ouviu o clamor daquele povo pedindo ao Senhor que o curasse. E que pedimos hoje que o Senhor também, que essa mesma dinâmica aconteça conosco hoje. Clamemos a Jesus para que Ele cura também as nossas famílias, todos aqueles que nós conhecemos que precisa de uma visita dEle, aqueles que nós intercedemos pedindo pela cura física, a cura espiritual. Que Jesus cure também o nosso coração, para que nós possamos estar atentos e abraçar essa palavra, servindo e intercedendo uns pelos outros. Isso deve começar no nosso coração. É preciso permitir que essa palavra de libertação nos faça livre para amar e servir. Porque há poder na palavra de Deus. Jesus traz essa palavra que cura os enfermos, que liberta os cativos, que anima, que nos levanta, que a minha e a sua casa também seja visitada por Jesus, que ela tenha sempre um espaço para que o Senhor entre e habite, que o Senhor entre bem no fundo da nossa casa, no meu coração, no meu interior, e cura as nossas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. Que nos liberte de todo comodismo, cura a nossa cegueira, a nossa surdez espiritual e nos sustenta, nos colocando-nos de pé, pronto para servir, para o serviço do reino de Deus e pela salvação das nossas famílias. E hoje, assim, também lembrando de um santo, São Gregório Magno. Todo dia eu estou trazendo um santo para nos ilustrar o Evangelho, para a gente bem compreender. Hoje quero falar de São Gregório Magno. Tem um testemunho de vida que é semelhante do Evangelho de hoje, que mostra Jesus servindo, curando, anunciando o reino de Deus. São Gregório Magno é o servo do servo que tornou doutor da alta administração ao serviço. Um homem humilde. Gregório nasceu em Roma por volta do ano 540. Em uma família rica, nobre, extremamente inteligente. Um homem extremamente inteligente, capacitado. Ele seguiu a carreira pública que a sua posição social permitia. E ainda muito jovem, tornou-se prefeito de Roma, na mais alta autoridade civil da cidade. Ele tinha tudo, riqueza, prestígio, poder. E, no entanto, assim como a sogra de Simão, que foi curada por Jesus, a vida de São Gregório também aconteceu algo extraordinário. Imediatamente, Gregório se levantou e começou a servi-lo, assim também como foi o coração de Gregório. Foi curado e liberto do amor às coisas do mundo. Ele se libertou das coisas do mundo. Ele não suportava mais a contradição entre a vida luxuosa e os ensinamentos de Cristo. Deixou tudo para trás, transformou sua casa em um mosteiro, se tornou num simples monge beneditino, trocando o poder pelo serviço e a oração. O pastor que curava e anunciava. A vida de Gregório, porém, não seria de ficar quieto, não. Não era de se acomodar. Assim como Jesus, que ao raiar do dia partiu para anunciar a boa nova a outras cidades. Também São Gregório, ele foi chamado a um serviço maior. Apesar de sua relutância, ele era considerado o último dos padres latinos e o primeiro dos medievais. Foi ordenado diácono
e mais tarde eleito Papa. Em 590, nessa época, a cidade de Roma estava em ruína, assolado por fomes, inundações e peste. O povo sofria, como os doentes atingidos por diversos males. Isso foi o que levou Gregório a Jesus. Foi essa decadência, essa situação desse povo nessa época que leva Gregório a Jesus. Agora Gregório é Papa, mas ele não ficou no palácio. Ele se tornou um verdadeiro pastor. Organizou a distribuição de comida para os famintos, reestruturou as propriedades da igreja para usar as suas rendas em ajuda aos pobres, no resgate de escravos, cuidou pessoalmente do bem-estar do povo, como Jesus. Como Jesus que colocava as mãos em cada um deles e o curava. Assim também Gregório fazia. Ele não apenas administrou e serviu, ele era o servo do servo de Deus. Um título que ele mesmo cunhou e que todos os papas depois deles adotaram. O missionário que leva a boa nova a outra cidade. Inspirado por esse versículo do Evangelho, eu devo levar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, assim como Jesus. São Gregório Magno é famoso por ter enviado os anglos na Inglaterra. Certa vez ele viu um jovem anglos no mercado de escravo, e veja que é impressionante com a sua beleza. Ele brincou com o jovem. Ele disse: não são anglos, mas são anjos. E essa piada piedosa, escondida por uma profunda vocação missionária. Ele enviou Santo Agostinho de Cantuária a um grupo de monges para levar o evangelho àquelas terras. Foi um vento que soprou e mudou a história da Europa. O doutor que calava os demônios, que expulsava os demônios, da vaidade. O Evangelho diz que os demônios gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não os deixava, Jesus o calava. Assim como São Gregório também o calava. Um homem de profunda humildade, agia de forma semelhante. Apesar de sua enorme erudição, de ter escritas obras fundamentais para a teologia e espiritualidade ocidental, o que valeu o título de doutor da igreja. Ele sempre se via como um simples servo, sempre como uma pessoa simples, um simples servo. Ele rejeitava os títulos pomposos e focava a atenção não em si mesmo, mas em Cristo e no serviço aos irmãos. A vida de São Gregório Magno é um espelho do que Jesus faz no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Ele se coloca a serviço, como a sogra de Simão Pedro, que foi curada por Jesus, se levantou e começou a servir. Gregório foi curado do apego ao mundo e imediatamente se pôs ao serviço, ao cuidado com os enfermos, assim como Jesus que curava a todos. Gregório, ele dedicou a sua vida a curar as chagas sociais e as espirituais do seu povo. O anúncio do reino, como Jesus ele partiu para outras cidades para anunciar o reino, Gregório foi um incansável missionário, que foi enviado pregador para as terras distantes, um homem de humildade, um homem muito simples e muito humilde. Assim como Jesus que calava os demônios, Gregório calou a vaidade e usou seus dons intelectuais para glorificar a Deus. Não para si mesmo,
mas para glorificar a Deus. Rezemos hoje pedindo a intercessão de São Gregório Magno, que nos inspire a ouvir o chamado de Cristo. Que nós sejamos curados para servir e cuidar dos pobres, cuidar dos que sofrem, daqueles que precisam de nós. E anunciar com a nossa ação e também com as nossas palavras e com a nossa vida a boa nova do reino de Deus. São Gregório Magno, rogai por nós, rogai pela Santa Igreja. É isso, meus irmãos, hoje para a nossa reflexão. Um abençoado dia, um grande abraço a todos. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe, envia para seus contatos. Seja você também um evangelizador. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.